Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, Atos 9, oração traz cura. Atos 9, versículo 10, quero ler junto com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Eu não sei se você já teve experiência de ver alguém sendo curado, ou alguém recebendo da parte de Deus, através da oração, o renovo do Espírito. A palavra de Deus diz em Tiago 5, se tem alguém sofrendo entre vocês, façam oração. Se tem alguém entre vocês doente, reúna os presbíteros, os líderes da igreja, unjam com óleo, e a oração de fé salvará o enfermo. Eu creio que quando oramos, milagres acontecem. Eu creio que quando oramos, Deus opera sinais e maravilhas. Eu creio, porque está na palavra de Deus, quando oramos, pessoas são curadas sim. Alguns anos atrás eu estava pregando numa igreja, num movimento como o nosso, um movimento de oração. Até o nome da campanha era um pouco parecido, semelhante. E era uma igreja em células, e durante a campanha eles tinham uma dinâmica de fé. Em cada célula tinha um momento de oração, onde eles colocavam a cadeira no meio da roda. Foi antes da pandemia, né? Colocavam a cadeira no meio da roda, e se tivesse alguém doente, a pessoa era convidada ali a sentar, e eles oravam, conforme o princípio na palavra de Deus em Tiago. E no culto que eu fui ministrar, estava uma irmã contando testemunho. Ela tinha um problema sério nas pernas, e quando ela sentou na cadeira, e ungiram ela com óleo, e oraram por ela, ela estava dizendo: eu fui curada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu também lembro de um culto que eu participei aqui. Eu estava sentado, na época, o culto era no ginásio, o pastor Paulo Davi era o pastor de jovens, e eu estava assistindo o culto. O pastor Paulinho estava com um problema sério num dos olhos, numa das vistas. Ele tinha glaucoma e estava perdendo a visão. E tinha pedido para nós orarmos. E eu lembro muito bem daquele culto. Nós estávamos no meio do louvor, o Paulinho sentado lá atrás, e de repente ele pega o microfone chorando. E ele começa a dizer: hoje eu fui curado por Deus nesse lugar. Algo como fogo tocou nos meus olhos, e eu sei, eu vou trazer o exame na próxima semana, porque Jesus me curou hoje aqui.
No culto seguinte, ele veio com os exames. Projetou, naquela época era projetor mesmo. Colocou lá o exame do antes e do depois. Tinha uma cicatriz do dedo de Deus que foi tocado ali nos seus olhos. Ele tinha sido curado. Há poder no nome de Jesus para curar. Esses tempos de oração, 400, acho que 440 hoje, nem sei mais. 6 horas da manhã, eu recebi muitos testemunhos de milagres, de pessoas que foram curadas. Uma das vezes o Laurinho estava ministrando o louvor ali, e uma pessoa viu o tumor desaparecendo. Outra irmã me mandou mensagem dizendo que uma pessoa que estava com Covid da família dela tinha sido curada. Eu liguei, aquela irmã começou a chorar no telefone. Nós tínhamos orado muito por ela, e ela dizendo que um dia sentada no leito, ela ia para a UTI, estava muito mal, pulmão muito mal, e naquele dia de madrugada Jesus a visitou no quarto, sentou na sua cama. Quando ela despertou, ela disse que ele passou uma pasta laranja nas suas costas, e no outro dia ela acordou bem. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu creio que Ele pode curar. Ele continua curando. Quantos creem nisso, amém? Mas eu creio que a pior doença que existe é aquela que não reconhecemos. É aquela que não somos capazes de enxergar, e por isso ela se alastra dentro de nós de forma perigosa, silenciosa. E muitas vezes, quando descobrimos, já é tarde demais. Encontros com Jesus muitas vezes revelam para nós que estamos doentes. O encontro que Paulo teve com Jesus aqui revelou isso para ele. Ele estava doente. E, sabe, eu talvez cheguei doente neste lugar, e você também. Mas hoje eu queria te convidar a ter um encontro com Jesus, que vai te mostrar as tuas fraquezas, as tuas debilidades, mas que tem poder para te curar sim. Eu creio nisso. O que aconteceu com Paulo? Qual era a doença de Paulo? O que o encontro com Jesus foi capaz de revelar para ele? Quantos querem ter um encontro com Jesus? Eu creio, Ele pode revelar coisas a respeito de nós mesmos que não sabemos. Ele pode curar. E primeiro diagnóstico que eu encontro aqui da doença silenciosa de Paulo eram os seus pulmões. Logo no versículo 1, a Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Primeira doença de Paulo que é revelada aqui eram os seus pulmões. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte. Os seus pulmões estavam doentes. Tomado pelo zelo daquilo que ele acreditava, ele foi buscar a bênção de um líder espiritual para perseguir e matar. Que paradoxo, que contrassenso. Os seus pulmões estavam doentes. E no senso de fazer valer o que ele achava que era certo, eu consigo vê-lo bufando, brabo. Na cabeça de Paulo, ele estava reprimindo uma seita. Seus pulmões estavam doentes. Eu lembro quando eu era criança, 9 anos de idade, eu cheguei na sala onde tinha uma televisão, e
as notícias contavam que estava acontecendo uma guerra na Índia. E eu gravei bem, apesar de ter 9 anos, porque o meu pai estava na Índia. E quando eu vi a notícia, eu fui correndo falar: mãe, está acontecendo alguma coisa lá. Um grupo de hindus, com paus e pedras, foram a um lugar onde ficava uma mesquita, 430 anos que a mesquita estava ali, mas eles reivindicaram que aquele era um lugar sagrado, onde uma divindade tinha nascido, e com paus e pedras, em questão de minutos, eles puseram tudo abaixo. Seus pulmões estavam doentes. No ímpeto de fazer o que é certo, algumas vezes eu já passei do ponto. Algumas vezes eu me vi bufando, brigando. Algumas vezes eu, defendendo aquilo que acreditava, passei do ponto. Você já fez assim? Eu já fiz muitas vezes. Quem me conhece já me viu bufando algumas vezes. O problema é que quando os nossos pulmões estão doentes, a gente às vezes afasta, separa, machuca, cansa. E eu tenho aprendido que a minha luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades. E só podemos vencer a guerra, a batalha, se entendemos quem é o nosso inimigo de fato e com os braços e punhos erguidos, lutarmos com as armas da fé. Eu creio que orações transformam a vida de pessoas. Talvez eu um dia te feri, te machuquei, ou machuquei alguém com as minhas palavras, com o meu jeito, porque tentando fazer o que é certo, eu estava bufando. Mas hoje eu queria, em nome de Jesus, te pedir perdão e pedir que Deus derramasse graça entre nós, que o poder de Deus caísse sobre os nossos pulmões, como caiu sobre os pulmões do apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo de Tarso. Eu creio que, em vez de respirar ameaças e morte, eu quero respirar amor e graça como Jesus. Não podemos brigar entre nós. É a graça de Jesus que nos liberta. Eu já fiz tanto isso. Hoje eu queria que Jesus tocasse os meus pulmões. Hoje eu queria que Ele tirasse as ameaças, as revoltas. São tantas injustiças. Que tempos temos vivido? Às vezes eu sou tomado de revoltas quando vejo determinadas coisas, notícias, e assim vai. Mas eu tenho pedido ajuda a Deus para, no senso de defender aquilo que eu acredito, eu não expirar ou respirar o ar errado. Hoje eu quero que Jesus toque nos meus pulmões. Como eu preciso que Ele toque os meus pulmões. Hoje eu quero respirar amor, graça, verdade, comunhão. Porque todos que aqui estão são meus irmãos e eu os amo profundamente. Quantos querem ter os seus pulmões tocados hoje pela graça? Você está respirando o quê, irmão? Não adianta fazer o que é certo do jeito errado. Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que nos dirige. E eu não vou brigar com ninguém daqui de dentro, porque não é isso que eu vim fazer, a minha guerra é outra. A minha guerra é contra um príncipe voraz, esse mundo tenebroso. Mas aleluia, porque desde Gênesis está escrito que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e nós vamos pisar na cabeça da serpente.
Quando Adão e Eva foram vestidos com peles de animais, aquilo era uma declaração de fé. Há poder no sangue do Cordeiro para nos libertar. O povo de Deus não faz guerras. O povo de Deus promove a paz. O povo de Deus, eu hoje estou doente. Estou pedindo que vocês orem por mim, para que Deus toque os meus pulmões. Não, sou falho, fico bravo, faço às vezes o que não devo, mas careço da cura e da graça de Deus. Quantos querem que Jesus toque os seus pulmões hoje aqui? Mas não eram apenas os pulmões de Paulo que estavam doentes, os seus ouvidos também. E por isso, aquele homem bravo que sai pelo caminho de Damasco, Spurgeon vai dizer que ele estava num cavalo bem alto, porque em questão de segundos Deus o põe no seu lugar. Um homem importante cai prostrado. Na presença de Deus, aqueles ouvidos que eram incapazes de ouvir a verdade, embora conhecessem a palavra, embora conhecessem a Deus, aqueles ouvidos doentes foram tocados, porque ele cai e ele começa a escutar: Saulo, Saulo. E ele diz: quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, naquele momento, os ouvidos daquele homem que estavam fechados são abertos pelo poder de Deus. E sabe, nós precisamos pedir para Deus curar os nossos ouvidos. Quantos querem ouvir Deus? Eu quero. Às vezes somos incapazes de ouvir, de entender, de perceber. Mas quando o poder de Deus se manifesta, os nossos ouvidos se abrem. E a glória dele, a palavra dele nos cura completamente. Hoje os seus ouvidos serão abertos pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje o meu desejo é que ele cure os nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo de fato. Ouvir suas verdades, ouvir o que ele tem para nós. Começo desse ano eu fui convidado para ir na casa de um senhor, um empresário que tinha sido um homem muito bem sucedido, mas praticamente quebrou. E ele, naquele afã de resolver as coisas, ficou tão ansioso, tão preocupado, que ele não conseguia mais dormir. Ele ia dormir 6 horas da manhã, ele passava a noite em claro. E alguém falou para ele: olha, tem um pastor que ora 6 horas da manhã, já que você não dorme. Por que você não começa a ouvir as orações? Talvez depois da oração você consiga dormir. E aquele homem começa então de manhãzinha, 6 horas, ainda acordado, com os olhos esbugalhados, cansado da insônia, a ouvir as orações. E ele me disse: a paz de Deus entrava na minha casa. Algo acontecia que me fazia bem. E eu comecei a participar assiduamente todos os dias. E aí eu pedi para um amigo: dá para trazer esse pastor aqui? E eu lembro quando eu entrei na casa daquele senhor, ele me abraçou assim, de forma forte, me levou para a sala e começou a contar a sua história. E eu lembro que em determinado momento eu disse para ele: olha, você sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Ele disse: não, eu vim apresentar Jesus para você. Por causa do pecado, meu e seu, nós ficamos impedidos de ouvir a Deus e os nossos ouvidos estão doentes. Mas hoje nós vamos orar. E Jesus vai abrir os seus ouvidos.
Você vai ouvi-lo, ele vai se revelar a você. E eu lembro, eu de um lado e o irmão do outro, nós de joelhos orando, e aquele rapaz, aquele senhor, entregando a vida para Jesus, e naquele instante os seus ouvidos foram abertos. Recentemente eu fui convidado essa semana para falar numa casa. Uma casa importante lá. Compartilhei o Salmo 127 que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar de madrugada, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Depois, nesta casa, falei que precisamos nos voltar para Deus num tempo como este. Precisamos da ajuda de Deus para construir, para edificar, porque é Ele quem constrói, é Ele quem protege e é Ele quem salva. Num tempo como esse, só Deus pode nos livrar, mas se nos voltarmos para Ele, até enquanto dormimos, Ele vai derramar graça e poder. Ele pode trabalhar até mesmo quando a gente dorme, Ele é Deus. Depois compartilhei uma experiência que tive quando saí aqui da igreja. Um irmão estava cabisbaixo, porque tinha perdido tudo, e uns meninos passaram na frente da sua loja, picharam um monte de palavrão, e ele não tinha dinheiro para comprar uma lata de tinta. Eu orei por aquele irmão, mas quando entrei no carro, Deus me mandou ir lá, pintar as paredes de madrugada. Terminamos 5 horas da manhã, mas naquela madrugada, aquele irmão, quando foi pôr a filha para dormir, ela disse: posso orar por você, papai? E disse: pode. Ela orou assim: papai do céu, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Naquele dia, de manhã cedo, aquele irmão foi trabalhar. Quando chegou lá, na loja estava tudo pintado. Ele vai num vizinho, vai para o outro, fala com um, fala com o outro, entra e começa a chorar e diz: Deus ouviu a minha oração. Eu creio que Deus pode ouvir a nossa oração. Eu creio que o Evangelho deve ser pregado em todo lugar. Eu creio no poder de Deus que transforma. Talvez alguns me achem românticos, outros ingênuos. Talvez eu simplesmente creia que ouvidos doentes como os meus podem ser abertos de novo pelo toque do Espírito. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aquele que eu gosto, que eu não gosto, que eu concordo, que eu discordo. O Evangelho deve ser proclamado nas vielas, nas casas simples, nas mansões e nos palácios. Eu já preguei em cadeias, presídios, em todos os lugares. Eu já preguei para pessoas com tornozeleira eletrônica, e eu vi os seus ouvidos sendo abertos. Eu lembro quando o meu ouvido foi aberto, quando um jovem me convidou para uma reunião de oração, e ele pôs a mão na minha cabeça. Ele só orou por mim, só orou. Mas naquele instante, enquanto ele orava, os meus ouvidos foram abertos e eu ouvi Jesus falando comigo. E ele me disse: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo, eu te separei para o louvor da minha glória, e eu vou te usar. Naquele dia eu caí de joelhos no chão, porque os meus ouvidos doentes foram tocados por Deus. Talvez os teus ouvidos estejam doentes como os meus. Num tempo como estes, eu não sei o que nós temos que fazer. A verdade é que ninguém sabe todas as respostas. A verdade é que estamos confusos e perdidos. A verdade é que os nossos ouvidos estão doentes. E hoje eu vim neste lugar pedir: Deus, toca os meus ouvidos, porque eu preciso ouvir. Eu quero ouvir. Eu preciso que o Senhor cure os meus ouvidos doentes.
Talvez os teus ouvidos estejam assim. Quantos querem o toque de Jesus aqui nos seus ouvidos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, a revelação do Espírito? Quantos querem o toque de Deus aqui? Mas não eram só os ouvidos de Paulo que estavam doentes, os seus olhos também. Quando Jesus se revela a ele nesta visão, ele cai no chão e a Bíblia diz que quando ele levanta, ele não podia mais ver. Alguém tem que o acompanhar, o guiar, o dirigir. Alguém tem que o levar até a cidade de Damasco. E ali ele é guiado, ali ele é levado. Ele não podia ver, de certa maneira, o que Deus queria mostrar era a sua cegueira espiritual. Ele não era capaz de ver as coisas corretamente. E sabe, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento para que não possamos ver. E o fato é que, por vezes, não sei você, mas quando eu vou à presença de Jesus, Ele muitas vezes mostra que eu estou vendo coisas do jeito errado. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu lembro na conferência, gostei muito de uma história que o Eric contou aqui. Acho que ele estava no sítio, eu não sei, na casa, sítio de quem que era, acho que de um tio, de um parente. Eu acho que era o primo. Foi com ele comprar alguma coisa e tinha que pegar uma estrada. E começou as nuvens a virem, ameaçar chuva, barulho de trovão. E o primo, muito amigo, disse para ele: olha, você está com um óculos aí de aço. Isso é uma espécie de para-raio. Se vier um raio aí, vai pegar você, vai pegar a gente. Então toda hora que vinha o trovão, ele jogava o óculos fora. Aí depois ficava procurando para pôr de novo. E aí ele fez isso várias vezes, por causa de uma crença errada. Muitas vezes nós enxergamos mal as situações da vida, enxergamos mal a nós mesmos. Não somos capazes de discernir, porque é tão difícil ver. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha tantas certezas, mas naquele tempo, 3 dias, ele ficou cego, para que o Senhor revelasse a ele coisas que precisavam ser tratadas. E sabe, a minha oração hoje é: Deus, me ajuda a enxergar do teu jeito. Talvez eu não seja capaz de ver as coisas do jeito certo, mas me ensina, os meus olhos estão doentes, eu quero ver. Me ajuda. Mas não eram só os olhos do apóstolo Paulo que estavam doentes. A Bíblia vai nos mostrar que os olhos de Ananias também estavam doentes. O Senhor se revela a ele através de uma visão. Ananias está ali, creio eu, orando, e Deus lhe dá uma visão e fala: Ananias, vai na rua direita, na casa de Saulo, e lá você vai encontrar Paulo, também apelidado de Saulo de Tarso. E lá você vai orar por ele, porque eu já me revelei a ele está com um problema nos olhos, e você vai lá para ministrar na vida dele. Ananias, quando o Senhor fala com ele, diz: não, Deus, de jeito nenhum. Esse homem é um perseguidor da igreja, esse homem não pode. E o Senhor diz: vai lá, eu estou te mandando, porque para mim ele é um vaso escolhido de Deus. E é muito interessante a maneira como Deus trabalha com Ananias, tocando os seus olhos para ver o outro de uma maneira diferente. Quando Ananias chega naquele lugar, põe as mãos na cabeça de Paulo, os seus olhos caem escamas, e ele tem o privilégio de ver a palavra do Senhor se cumprindo na vida daquele homem.
Muitas vezes enxergamos mal porque os nossos olhos estão doentes, os outros. Pessoas dentro de casa, pessoas que amamos, pessoas que não conhecemos, pessoas que conhecemos. E quando começamos a orar, e pedimos a Deus que nos ajude a enxergar o outro, do jeito dele, os nossos olhos são curados, são tratados, são libertos, são renovados. Sabe o que eu enxergo aqui hoje? Pessoas diferentes, muito diferentes. Eu não posso chegar tão perto, né? Muito diferentes. Tem gente que torce para o time errado, tem gente que torce para o time certo. Tem gente com os costumes bem estranhos nesse lugar aqui. Você não, Gutinho, tá bom. Tem gente que dança muito bem no louvor. O Gutinho mandou um broche para mim hoje, se mova no sobrenatural. Eu falei, amém. Deus te abençoe. Nós temos pessoas tão diferentes nesse lugar. Glória a Deus por isso. Que bom que nós não somos iguais. Eu tenho uma equipe de gente muito diferente que trabalha comigo. Tem o Israel que é um bombril, cara. Você pedir para ele tocar bateria, ele toca. Você pedir para ele fazer vídeo, ele faz. Você pedir para ele correr maratona, ele corre. Sei lá, é uma loucura. Tem pessoas mais metódicas. O Lucas é um cara mais organizado, mais... né? Assim, eu já sou zero, não sou muito organizado. O Lauro também não. Nós temos perfis completamente diferentes. E eu dou glórias a Deus por isso. Que bom que nós somos diferentes. Mas nós temos um Deus que nos permite enxergar o diferente como um vaso escolhido. Sabe o que eu estou vendo aqui? Vasos escolhidos nesse lugar. Tem um monte. Vasos escolhidos. Hoje Deus vai derramar do Espírito Santo sobre vasos escolhidos neste lugar. O irmão que você julga mal é o que vai morrer por Jesus. Queridos, eu preciso que Jesus toque os meus olhos hoje. Como eu preciso. Eles estão doentes. Talvez os teus também estejam. Eu quero enxergar do jeito de Jesus. Eu quero entrar nos lugares e ver aqueles que ninguém dava nada, Jesus via. Aquela mulher que a criticaram porque ela pegou toda a sua riqueza e jogou nos pés de Jesus. Ela era um tanto escandalosa, seu cabelo lavando, que negócio estranho. Ninguém vai esquecer dela, vai ser contada no mundo a história do que ela fez. Maria Madalena, que andava encurvada, possessa por demônios, Jesus viu algo nela que ninguém foi capaz de ver. Jesus viu aquele leproso, Simão. Ninguém chegava perto, ninguém encostava, mas ele não. Ele entrou naquela casa e depois, antes de ir para o Calvário, em Betânia, se reuniu ali com os seus amigos, na casa onde Simão não é mais leproso e onde Lázaro vive. A igreja é um lugar de pessoas estranhas, diferentes, doentes, complicadas como eu. Mas eu dou graças ao Senhor porque um menino nerd, tímido, magro pra caramba, um dia ele viu algo em mim e disse: eu vou te usar para o louvor da minha glória. Deus vai te usar. Deus vai te usar para o louvor da glória dele. Deus vai te usar. Você é um vaso
escolhido por Deus. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz assim: Ananias, vai lá, na rua direita, na casa de Saulo, vai lá, fala com na casa de Judas, lá está Saulo, apelidado de Tarso. E a Bíblia diz assim: porque ele está orando. Sabe o que nós precisamos? Orar. Porque quando a gente ora, Deus cura os nossos olhos. Quando a gente ora, Deus cura os nossos ouvidos. Quando a gente ora, Ele cura os nossos pulmões. Nós somos fruto de um tempo estranho. Que tempos! Mas eu creio, Jesus vai curar a nossa terra. Jesus pode curar o nosso povo. Jesus pode me curar e te curar. Quantas vezes eu erro, mas hoje eu vim aqui pedindo: Senhor, tem graça, misericórdia. Sou apenas mais um doente. Talvez como aquela mulher hoje vim aqui procurando as tuas roupas. Eu quero tocar na capa. Quero parar de sangrar. Quero tocar na capa. Quero ser renovado pelo Espírito. Quero tocar na capa. Quero ouvir do Senhor dizendo: sinto que de mim sai o poder. Hoje Deus vai nos tocar neste lugar. Ele vai tocar teus pulmões, teus ouvidos, teus olhos. Ele vai me tocar, Ele vai nos tocar. Ele vai nos fortalecer, porque Ele é Deus que cura orações, mudam histórias. Orações podem nos curar. Se hoje você quer junto comigo pedir: Deus, toca, cura. Eu preciso que o Senhor cure os meus ouvidos, os meus pulmões, os meus olhos. Talvez como eu, você esteja questionando e perguntando tantas coisas, e hoje você só veio pedir um toque de Deus. Se Deus falou com você hoje, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e pedir que Deus nos visite hoje. Que Ele nos visite hoje. Como eu sinto saudades dos apelos. Hoje eu queria muito fazer apelo, mas não vou fazer. Para vir aqui na frente. Feche teus olhos aí, fala com Jesus um pouco. Pede para Ele te visitar. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor juntamente com os meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela sempre me faz bem. E hoje eu quero pedir que o Senhor toque os meus pulmões. Eu quero respirar amor, graça. Talvez os meus pulmões estejam doentes, talvez dos meus irmãos. Nós precisamos do toque de Jesus. Toca os nossos ouvidos, nós queremos ouvir a Tua voz. Toca os nossos olhos, nós queremos enxergar do jeito certo. Senhor, derrama do Teu poder hoje aqui neste lugar. Derrama do Teu poder hoje aqui neste lugar.
Derrama do teu poder hoje aqui neste lugar. Eu quero te pedir uma bênção hoje aqui, Senhor. Enquanto nós louvamos neste lugar, que o Senhor derrame algo novo sobre nós. Essa é a minha oração. Uma unção nova, um renovo que vem da parte do Senhor. Cura, transformação, alegria. Ah, Deus, como eu quero junto com os meus irmãos simplesmente adentrar na tua presença. Ela me faz tão bem. Por isso eu clamo hoje, assim como Moisés quando entrava na tenda e aquela nuvem baixava e todos celebravam porque a glória do Senhor foi manifesta. Ah, Deus, manda uma nuvem hoje aqui. Manda a tua nuvem de glória, Shekinah, presença manifesta, glória de Deus, vem neste lugar. Cura, restaura, renova, abençoa, transforma, faz algo novo aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Antes de cantar, quero dar oportunidade para você que talvez nunca ouviu Deus. Talvez os seus ouvidos estavam fechados ou estão fechados. Você nunca ouviu Jesus. Um dia alguém orou por mim, os meus ouvidos foram abertos. Como aquele surdo, Jesus disse: Efatá, abram-se. E a separação foi tirada. Hoje o pecado vai ser lançado fora, porque há poder no sangue de Jesus. Você vai ouvir Deus nesse lugar. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, se hoje você quer ter um encontro com Jesus, como aquele senhor que eu visitei em casa, como eu tive naquela reunião de oração. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Deixa eu te dizer algo, você vai nascer de novo hoje aqui. Se você fizer essa oração com fé, crendo, for sincero, verdadeiro, Ele vai te tirar das trevas e te levar para a sua maravilhosa luz. Ele ressuscitou dentre os mortos, o Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, Ele nos transporta para uma nova vida. Se hoje você tomou essa decisão e orar com fé, Jesus vai te transformar. Feche teus olhos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença e o teu favor me acompanhem todos os dias da minha vida. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Pai, sela agora esses meus irmãos com o Santo Espírito da promessa. Que eles não sejam mais os mesmos, que hoje eles experimentem a alegria da salvação. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Ele vai soprar hoje neste lugar. Santo Espírito, que vivifica os mortos, que levanta o caído, o doente, o desvalido, o que põe, estava num monturo para se assentar com príncipes. Ele é o nosso Deus. Vamos clamar, Ele vai nos visitar.